Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um ponto muito interessante para todos os condomínios a nível de Brasil, né? Nível de Brasil, nível de estado e a nível dos municípios, né? E é público e notório hoje que a população hoje está ocupando a propriedade de forma diferente, né? Isso está levando muito as pessoas procurarem a viver em condomínios, né? Seja condomínios em edifícios, condomínios em loteamentos, né? Condomínios com controle de acesso e vários outros tipos de condomínios. Dados de levantamentos aí de censos anteriores dão conta aí que nós temos aí mais ou menos 68 milhões de pessoas vivendo em condomínios. Esses condomínios, eles têm uma representatividade importante, eles giram muitos valores, né? Sobretudo valores para o comércio, né? São grandes consumidores, e valores também tanto para os municípios, como para os estados e como para a União, né? Então, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre políticas públicas para os condomínios, né? Foi dada a grande largada agora para as eleições municipais. Então é interessante o síndico, principalmente o síndico e principalmente os condôminos, né? As pessoas que vivem em condomínio, saberem daqueles representantes nos seus municípios, saberem quais são as propostas que eles têm para os condomínios, né? Os condomínios no âmbito municipal, por exemplo, são grandes arrecadadores de IPTU. Uma das particularidades da multipropriedade é o quê? Dividir em unidades. E cada unidade daquela paga imposto para a municipalidade, né? Seja a unidade, até mesmo a garagem são individualizadas, hoje pagam impostos, né? No âmbito dos condomínios, por exemplo, você paga muito imposto sobre serviço, né? O ISS. Esses impostos são arrecadação para o município. Então é importante nesse momento agora de campanha eleitoral dos síndicos e os condôminos começarem a ficar atento também para essas políticas públicas. O que os condomínios precisam, né? Parte de iluminação pública, muitas vezes o síndico ele sofre porque não tem com quem falar para reparar uma simples lâmpada de iluminação pública, questão de transporte para pessoas, né? Tem muitos condomínios em loteamentos que são longe, né? Locais mais não tão acessíveis e precisa de transporte, saneamento básico, né? Pavimentação asfáltica, enfim, são essas políticas que nesse momento agora precisam sim cobrar desses políticos quais são as políticas públicas para os condomínios, até porque saber aonde que está sendo aplicado todos esses valores arrecadados com os impostos, né? Os impostos municipais, né? E os condomínios não são só para os municípios, né? Vamos falar para os estados, né? Eles são grandes arrecadadores de ICMS, né? O condomínio paga ICMS, por exemplo, na conta de energia elétrica, né? Ele paga o ICMS porque ele é um grande consumidor, né? O condomínio consome muito, né? Por exemplo, aquela taxa de renovação dos bombeiros, que geralmente é obrigado a fazer de 2 em 2 anos. Você paga uma taxa, as custas vai para o Estado. Então o Estado precisa ter também políticas públicas também direcionadas para esse nicho dos condomínios, né? Para a União, todos os impostos federais, né? Por exemplo, os impostos relativos à relação de emprego, né? Os condomínios são grandes empregadores, né? Eles empregam muitas pessoas. Então, olha a relevância desse nicho de mercado para os órgãos estatais, né? Que compõem todos os elementos do Estado, seja a municipalidade, seja o Estado, seja a União. Então, está na hora das pessoas, dos síndicos, dos condôminos, começarem a cobrar também desses políticos que estão se apresentando agora e pedindo os votos. Afinal, quais são as políticas públicas para os condomínios, né? Nós precisamos, por exemplo,
No âmbito do judiciário, nós precisamos de ter varas específicas para o tratamento de questões condominiais. Temos muitas ações condominiais. O condomínio vai à justiça a todo momento, na questões de cobrança de cota condominial, questões relativas a obras, questões relativas a conflito entre condôminos, as chamadas ações do dano infecto, né? E nós precisamos também que o judiciário, o poder judiciário, tenha varas especializadas. Precisamos ter juízes especializados também com relação a esse direito, né? Ao direito condominial. E isso tudo trata-se de quê? De políticas públicas para os condomínios, né? Isso, nesse momento, o gestor público, ele vai tratar este nicho do mercado com a importância que ele merece, né? No âmbito federal, por exemplo, nós temos uma gama de projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional. E quem que está verificando pelos condomínios? Quem está fazendo acompanhamento para os condomínios? Ninguém, absolutamente ninguém, posso afirmar para os senhores. Nós fizemos um levantamento recentemente, há muitos projetos de lei aí que até, por exemplo, eles querem dar responsabilidade para o síndico, como, por exemplo, esse projeto de lei 2510, né? Que está em busca de defender as mulheres que estão sendo agredidas no âmbito dos condomínios, porém esse projeto de lei ele é pesado, né? Ele dá mais uma função para o síndico, né? Ele dá, inclusive ele aplica multa para os condomínios, né? Então precisamos de políticas públicas para os condomínios. Os condomínios precisam realmente, em todo o âmbito, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual e até mesmo federal, tem que ter os seus representantes, né? Então, principalmente agora que foi dada a largada das eleições municipais, temos que cobrar esses políticos e saber quais são as políticas públicas para os condomínios, né? Afinal de contas, os condomínios são grandes arrecadadores e têm uma importância enorme neste grande mercado, nesse grande nicho condominial. Então, pessoal, hoje falamos um pouquinho sobre as políticas públicas no âmbito dos condomínios. Precisamos ficar atentos sobre isso. Forte abraço, até a próxima.